Pronto. Bom dia. Agora vamos começar, de fato. A gente está falando aí a sequência sobre dons. E hoje nós vamos falar sobre um dom que é um pouco peculiar. O dom da contribuição. Alguém aqui imagina o que é ter um dom da contribuição? Contribuir com o quê, né? Alguém aqui já de antemão acredita que tem esse dom? Hã? Uhum. Você acha que você tem um dom? Não, pode ser sincera. As duas que estão falando têm. O que vos fala aqui, eu não acho que eu tenho. Eu vou explicar o porquê. Sim. Sim. Mas é contribuir com o quê? Financeiro, alimento. Ajuda já está no... Essa aula passou, mas tá envolvido, né? Mas pode ser um alimento, pode ser um financeiro. Necessidades materiais. Então, não necessariamente é o dinheiro em espécie em si, né? Mas é algo material, né? É algo de valor, né? Monetário ali. Tudo bem. Mais alguém aqui acredita que tem esse dom? Quem aqui tem dificuldade com a contribuição? Ninguém? Ô, glória, hein? André? Então, eu vou levantar a mão junto com o André. Eu também tenho dificuldade com a contribuição. Eu vou explicar o porquê. Mais alguém tem a dificuldade com a contribuição? Quem tem dificuldade não significa que você não contribui, meu irmão. Mas significa que é algo que você tem que trabalhar em seu coração para ser fiel naquilo que Deus tem te dado. Certo? Isso. Vou dar um exemplo antes da gente começar qualquer coisa. Uma pessoa que tem dificuldade de contribuição, ela vai olhar e falar assim, bom, eu tenho 500. Não, eu tenho 498. Eu vou dar 10%. Quanto que eu tenho que dar? 48? E 49,80. Pronto. Vamos arredondar para 50? Não, vamos arredondar para 50. Mas eu sei que é 49,80. Mas tudo bem. Você entendeu? Tá vendo a diferença de quem tem essa dificuldade? Então vamos lá então? Sorrisão entra na mão assim, ó, entra no mar e sai inteirinho. Eu estou fazendo uma confissão aqui porque minha esposa está aqui, ela me conhece, eu já falei isso algumas vezes. Mas é até bom que a gente fale e a gente abra a respeito disso, porque a própria igreja tem que nos ajudar a respeito disso. Mas isso não quer dizer que a gente vai estar deixando de ser fiel. Você pode ser fiel, mas ainda assim aquilo está incomodando o seu coração, às vezes você não está dando de bom grado. Então nós vamos trabalhar a respeito disso. Mas para a gente começar, a gente precisa fazer uma divisão clara aí entre o que é Peraí, acho que desligou aqui, peraí. Acho que agora vai. Foi. Entre o que é dízimo e o que é oferta. Onde que o dom da contribuição entra aí? Nos dois? E um? Tanto faz. É para falar mesmo. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo, o André falou certinho. O dom da contribuição, ele não entra no dízimo, tá? Mas você não está contribuindo? Não, o dízimo você não está contribuindo. O dízimo você está devolvendo. É diferente. É uma forma indireta de contribuir com a igreja, é óbvio. Mas o dízimo, quando a gente sempre fala,
Se você estiver preparado para devolver o seu dízimo e trazer as suas ofertas, são coisas diferentes. Porque o dízimo a gente traz aquela 10ª parte que Deus já nos deu, certo? A oferta não. A oferta você está dando além. E nós vamos ver isso. Então vamos fazer essa divisão. O dom da contribuição, ele está mais ligado à oferta, aquilo que é a mais, tá? O dízimo é uma ordenança e nós vamos ver a diferença dos dois. A diferença entre o dízimo e a generosidade. A generosidade é quando a gente está tratando aquele que tem o dom, aquele que é a oferta. Uma coisa, a gente está fazendo uma campanha aqui e tem um irmão passando muita necessidade, você deu um alimento para o irmão ou você deu alguma coisa de forma pontual, esporádica. Isso não significa que você tem o dom da contribuição e da generosidade, não, tá? Quem tem o dom, a gente vai ver isso, ele é movido constantemente, ele age assim de maneira natural. E ele é movido, ele tem a percepção daquilo. O dizimista, ele tem um compromisso. É o que o André acabou de falar. É algo que estabelecido, certo? Fixo. Para algumas pessoas, o dízimo é o quê? É uma mensalidade. Recebi meu salário, como minha avó dizia, meu ordenado. Vou pegar ali os 10%, faço a conta, dou para a igreja, acabou. Paguei a mensalidade da escola. Estou livre. Ufa. Deixa eu ver quanto sobrou para mim. Tem gente que age assim. Para outras pessoas, não. É uma experiência de submissão. E a gente vai ver que o dízimo é uma parte de um todo. Assim como a igreja. Nós somos uma parte de um todo. Então, aquele que dá de forma genuinamente livre, aquele que é dado, isso brota no coração dele. E o relacionamento dele com Deus também é movido com isso. Ele é usado por Deus pelo dom que ele tem da generosidade. Para o dizimista ser generoso, ele tem que ir muito mais além do seu dízimo. Eu não estou aqui falando para... Se o Jefferson e a Letícia estivesse aqui, eles já iam até estar pensando algumas coisas. Eu não estou falando para você entregar tudo aqui para a igreja e que Deus vai te dar em dobro, não. Não é isso. Mas se você é um dizimista fiel e você quer ser generoso, você vai continuar sendo um dizimista fiel. Mas naquilo que você ver e perceber da necessidade do outro, da igreja, você vai agir de forma generosa. Então, o dizimista que vive com muito pouco, aquela pessoa que vive apertada, ele não vai poder ajudar de uma forma tão grande. E às vezes aquele que recebe muito, às vezes tem um volume maior, uma capacidade maior de contribuir. Às vezes a gente pensa assim, mas nem sempre é assim. Por quê? Porque aquele que recebe pouco, ele é testado no pouco. Mas aquele que recebe muito, ele é testado no muito. Por isso que o 10% não foram os homens que criaram, foi Deus que criou. Porque vai ser sempre uma parte daquele todo. Seja o todo pouco, seja o todo muito. Se é 10% de R$500, é 50. Se é 10% de 50 mil, é 5 mil reais. E Deus testa cada um na sua condição. E é de fato um teste. O que é a palavra de Deus? Prova e vede o quê? O quê? Que o Senhor é bom. Exatamente. Então, um autor diz assim, o possuidor do dom de repartir e aquele que não possui, eles se exercem a generosidade, eles vão descobrir que o canal, a sua vida, ela vai se expandir, vai se dilatar e vai se transformar numa avenida larga e bela para transbordar os recursos abundantes de Deus, cobrindo o vazio da necessidade humana que depende desses canais para receber os benefícios. Ou seja, é um irmão suprindo a necessidade do outro. Aqui não tem uma ideia de um parasita que está ali apenas se alimentando do outro e não fazendo absolutamente nada. Não, não é isso. É uma ideia de uma comunidade. E essa comunidade, ela se ajuda.
O que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela define? Então, se você é um membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, você foi à frente na igreja e você prometeu obedecer e guardar a palavra de Deus acima de todas as coisas e a Constituição da igreja, certo? O que a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil diz? Artigo 14. É dever do membro, como estabelece o preceito constitucional. Artigo 14, a linha C da nossa Constituição da igreja. O quê? Dizimar. A própria palavra já vai dizer. Deus nos incita a contribuir nas causas nobres. E aí o documento da igreja diz, Efésios 4, 28, Provérbios 28 e 27. Usa o Deuteronômio 15, de 1 a 11, que é aquele dar com desprendimento. E 2 Coríntios 9, 8. Deus ama a quem dá com alegria. Já viu aquela que dá conforme Deus colocou em seu coração? Às vezes a gente fala isso, né? De muitas vezes. Mas a gente está falando mais especificamente da oferta do que do dízimo. Porque se o dízimo, assim como o André falou, o dízimo é um mandamento do Senhor, a nossa própria Constituição ainda endossa isso, é um mandato, é uma obrigação nós, como dizimistas, como membros da igreja, sermos dizimistas. Agora, aquilo que Deus colocar em seu coração é aquilo que Deus colocou a mais. Se você quer contribuir com determinada coisa, com determinado irmão. E é importante aqui a gente explicar como que funciona na nossa igreja. Como que é na nossa igreja? Já viu aqui na nossa igreja tem muitas crianças, né? Lá em casa mesmo a gente faz isso. Ela tem lá o seu potinho, aí ó, não esqueça. Domingo de manhã tem que levar a pasta, domingo de noite você leva as moedas para ajudar na igreja. Se a pessoa vem aqui e deposita moeda ou cédulas, o que acontece com esse dinheiro? Alguém sabe responder? Ela não usou o envelope. O que vai acontecer com esse dinheiro? Vai embora? Chegou a pessoa que vai responder essa pergunta. Joel, o dinheiro que é colocado no gasofilácio, fora do envelope, o que acontece com ele? E ele vai ser colocado como o quê? Exatamente. Ele é uma oferta. Mas aquilo que você coloca dentro do envelope de forma nominal, você escreve Maria. Aquilo é um dízimo. A não ser que você especifique no envelope que é uma oferta, ou uma oferta específica, tá? Isso. Se é dízimo, se é oferta. Estou explicando isso, não é uma maneira de cobrar, não. É uma maneira de explicar. Porque às vezes as pessoas não sabem. Nada impede, você pode colocar da forma que você quiser, continuar colocando suas ofertas. Mas aquilo vai ser quantificado como oferta, não vai ser como dízimo, tá? O dízimo, ele é colocado dentro do envelope, e você marca como dízimo, e você coloca o seu nome. O nome é bom fazer, tá? Mas se você não quiser colocar, não é obrigatório. Ele vai ser colocado como dízimo de forma anônima, tá? Mas por que isso é feito assim? Ah, mas eles vão fazer um levantamento, e eles vão ver lá que fulano de tal depositou um valor janeiro, fevereiro, em março ele faltou e ele está roubando da igreja. Não, não é isso. Você sabe por quê que é colocado dentro do envelope e o seu nome é escrito lá? Porque você, como membro da igreja, a qualquer momento, você pode chegar para a liderança da igreja e falar assim, eu quero saber do balancete da igreja e eu quero o meu extrato. Eu quero saber aonde que o meu dinheiro está sendo usado. Se ele está sendo depositado na conta certa, todos os meses, a forma que esse dinheiro está sendo utilizado. Então, é a maneira, é o modo que a Igreja Presbiteriana do Brasil atua para agir de forma transparente. O que muitas igrejas fazem aí? Você coloca o seu dízimo lá, não tem transparência, não tem nada. Quanto mais você colocar, Deus vai te dar em dobro. E aí o pastor sai da igreja com um Ferrari. Ou então o pastor tem mansão não sei aonde. Ou a igreja usa o dinheiro de uma forma que a própria igreja pode discordar. Então, o que a gente faz? Todo o dinheiro arrecadado na igreja, dízimos e ofertas, como que ele é usado, ele é aplicado? Quem decide? O conselho. O conselho é uma pessoa só? Não. Então, é uma reunião com várias pessoas
E se der empate, ainda tem um desempate. O desempate é quem? É o pastor da igreja. Então, é uma reunião. Então, nós vamos usar X reais e aplicar em determinada coisa. Quem vai decidir isso? O conselho. Quanto que nós temos? Nós temos esses valores. Vocês estão conseguindo entender? Perfeito. Então, na sua casa, você sabe quanto que você ganha, não sabe? E você sabe quanto que você gasta, não sabe? Deveria saber. Isso é o quê? É o seu planejamento. Na igreja é a mesma coisa. Como que a gente vai honrar com os nossos compromissos financeiros se a gente não sabe? Então, uma previsão de quanto que a gente vai receber. Todo mundo entendeu até aí? Alguém tem alguma dúvida? Pergunta? Então, a gente já falou muito do dízimo, né? Então, o que Lutero falou? O reformado falou que a gente precisa converter 3 coisas na nossa vida. Eu achei interessante. O primeiro é o nosso coração. Deus tirar o nosso coração de pedra e nos colocar um coração de carne. O segundo é a nossa mente. Uma mente transformada. E o terceiro é o nosso bolso. Muitas vezes, a gente tem dificuldade de converter ao nosso bolso. Então, o dízimo, a palavra em si de dízimo significa a 10ª parte de um todo. Então, é quantos por cento? É 10%. Uma vez eu ouvi de um irmão, trouxe um estudo sobre dízimo. Isso me marcou, nunca mais eu esqueci. Tinha uma igreja na Europa que tinha tanto dinheiro, que eles falaram assim, gente, agora nós vamos dar 10% não, nós vamos dar 5%. Porque está tendo dinheiro demais. Tem um trem errado aí, não tem não? Se está tendo dinheiro demais, está todo mundo com dinheiro demais? Eu acho que precisa de um canal aí para distribuir, porque tem muita gente precisando. Você vai diminuir a arrecadação da igreja, sendo que essa igreja, você está cortando os galhos da árvore, sendo que essa árvore está querendo crescer cada vez mais e dar mais frutos. Não faz sentido, não faz lógica. Aí eles usam, tá conforme Deus coloca no seu coração. Nós vamos tratar sobre isso. Então, o dízimo é a parte de um todo. A própria raiz da palavra constitui um grupo, uma comunidade. É a parte de um todo. Então, se determinado irmão ele ajuda nos dízimos e ofertas, ele é uma parte de um todo. Se determinado irmão encontra-se desempregado com necessidade financeira, ele é o quê? A parte de um todo. E qual que é o todo? O restante da igreja, que tem a obrigação e o dever de assisti-lo financeiramente. Todo mundo entendeu? Então, aquele que prospera, ele não pode prosperar sozinho. Ele tem que ajudar aquele que também está necessitado. Porque ninguém vive sozinho na igreja. Nós somos um corpo, certo? Uma comunidade. Então, Deus se preocupa com o todo e Ele reconhece que nós, como parte desse todo, devemos devolver a Ele em ato de adoração para o sustento dos outros. No Novo Testamento, mas dízimo é coisa do Velho Testamento, está lá em Levítico, está lá em Números. Espera aí, então, vamos lá. A palavra do Novo Testamento, o Velho Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. Qual que é o sentido? No Velho Testamento, o sentido da palavra é a parte de um todo. No Novo Testamento, a 10ª parte. Hebreus 7, 9 e Lucas 18, 12, o sentido da palavra é pagar o dízimo, dizimar. Mateus 23, 23, dais o dízimo. Então, nós temos a palavra dízimo, dízimo especificamente, não contribuição de forma genérica. A palavra dízimo no Novo Testamento aparece em 10 vezes. Eu acho que isso é um número razoável para a gente ter esse endosso de que não é só no Velho Testamento, que isso não foi abolido. As leis do dízimo no Novo Testamento se baseiam em quais textos? Do Velho Testamento, certo? A Bíblia, ela é confirmada com o quê? Com a própria palavra de Deus. Mas o que é oferta, então? Oferta já é diferente.
Oferta tem vários sentidos na Bíblia, e vários textos mostram isso. E são várias palavras que elas são sinônimos. São elas, oferta de manjares, que é o mesmo que cereais. Oferta, tributo, dom, presente, sacrifício, oblação. Presente é uma parte de um todo? Presente é algo obrigatório? Presente é um mandato? Não, você dá presente se você quiser. Se você não quiser nunca dar presente, você não dá. A oferta é exatamente isso. Sabe aquela pessoa que gosta de dar presente para todo mundo? Isso é um sinal de uma pessoa que tem um dom da contribuição. Aquela pessoa que dá presente para todo mundo. Aí você fala com ela assim, eu vou comprar um presente para você. Ela não quer. Ela não quer, ela não fala, ela acha ruim se você der. Sua esposa é assim, João? A minha é mais ou menos. É um sinal. Por quê? Porque aquela pessoa ela não pensa em si, no sentido material, no sentido monetário. Ela pensa no outro. Então, na maioria dos casos, as ofertas na Bíblia, elas tinham uma característica. Na maioria das vezes, elas diziam respeito ao cultivo, era cereais, plantas, ou era madeira, ou era animais. Era isso que era trazido de oferta. Então não era parte de um todo. Era aquilo que eles tinham de propriedade e eles traziam. E traziam para quê para o templo? Para ser usado de forma para distribuir, para ser usado entre a comunidade de forma boa. Se eu estou tendo demais, eu vou trazer uma oferta ali. Se eu estou tendo pouco, eu quero trazer também porque tem uma pessoa precisando mais de mim. Era isso que era a forma. Mas como não havia a cédula, o monetário ainda na época, eles traziam aquilo que eles tinham de material. E na maioria das vezes eram os cereais, os frutos ou os animais. Tem uma situação que é interessante. Vamos abrir lá em Êxodo 35. A gente estava aí em Levítico. Vamos abrir lá em Êxodo. Esse texto é interessante porque ele traz exatamente sobre o que é oferta. E ele tem muito a nos ensinar. Bom, a partir do verso 4, no primeiro verso do capítulo 35, é sábado. O que você faz no sábado? O que eles faziam no sábado? Parou de trabalhar. Então, beleza. Passou o sábado. Vamos dar um recado para esse pessoal. Versículo 4. Deus, eles mandam o pessoal trazer uma oferta para construir o tabernáculo. O tabernáculo, então, era uma forma primitiva do templo que seria construído, o templo de Salomão. O que era o tabernáculo? O que eles faziam lá? O que era o tabernáculo? E isso, sacrifício. O tabernáculo é uma forma primitiva e incompleta do que é a igreja hoje, certo? Então eles traziam as suas ofertas, os seus dízimos para o tabernáculo, assim como nós trazemos para a igreja hoje. Só que eles estavam construindo esse tabernáculo. Imagina que a gente está construindo essa igreja. Então, Moisés manda toda a congregação, ele fala para o povo aquilo que Deus falou para ele. Então ele fala, versículo 4, esta é a palavra que o Senhor ordenou dizer a vocês. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. Ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro de tintas vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para incenso aromático, pedra de ônix e pedra de engaste para estola sacerdotal e para o peitoral do sumo sacerdote. O que ele está querendo dizer aqui? Tudo que a gente vai precisar, nós, como comunidade, nós vamos trazer para construir o tabernáculo. Então, tem gente que vai ter uma pedra preciosa para colocar na estola do sumo sacerdote. Tem uns que vão trazer madeira, outros vão trazer a pele de um animal. Cada um vai trazer aquilo que ele tem, mas vai trazer como? De coração disposto e voluntariamente. Isso é o sentido da oferta. Isso aqui não é dízimo, isso aqui é oferta. A própria palavra de Deus trata como oferta. Mas aí as pessoas, o que aconteceu? Eles começaram a trazer demais. E aí começou a ter tanto, que Moisés falou assim,
Capítulo 36. Passa aí a página. Capítulo 36, de 1 a 7. Vou ler o versículo 3, ó. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia mais e mais ofertas voluntárias. O pessoal não parava de trazer. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra do Senhor, que ordenou que fizesse. Então Moisés olhou para aquilo e viu: olha, já temos o necessário para aquele fim específico, porque a oferta tem isso. A oferta ela tem um destino específico. Mesmo que a igreja às vezes não tenha, a oferta ela está separada. Quando surgir uma demanda específica, o conselho da igreja vai pegar aquela oferta e vai destinar para aquela obra específica. Só que para esse objetivo específico, que era a construção do tabernáculo, já tinha oferta demais. E aí Moisés dá uma ordem. Verso 6 do capítulo 36. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo... Então Moisés vai até o arraial e fala com a liderança: nenhum homem ou mulher faça mais alguma obra alguma para oferta no santuário. Assim foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. O que isso quer dizer? O objetivo era a construção do tabernáculo. O objetivo era que as pessoas tivessem um coração gracioso e voluntário para a obra de Deus. E assim eles o fizeram. Chegou um determinado momento que as ofertas começaram a sobrar. Opa, peraí. Se o objetivo é esse e agora nós já temos o suficiente, podem parar de trazer. Quando tiver uma nova demanda, vocês tragam novamente. E assim eles fizeram. Não é assim que a gente faz nos dias de hoje? O que a gente tinha? Nós tínhamos uma demanda de um telhado e de uma grade. E nós comunicamos. Aqui, Moisés é tratado como uma mesa administrativa. A mesa administrativa, então, comunicou com o povo ali. Olha, nós temos essa demanda. Dá conforme Deus coloca o seu coração. A demanda foi suprida. O que nós fazemos, gente? Conseguimos, executamos, está tudo bem. É isso. Oferta, o sentido da oferta é esse. É obrigatório aqui todo mundo trazer? É? Não. Por quê? Porque é voluntário. Ah, mas e aquele que trouxe muito? Em comparação àquele que trouxe pouco? É. Por quê? Porque quem trouxe muito, ninguém quer saber quanto que você trouxe. E quem trouxe pouco, ninguém quer saber quanto que você trouxe. Só Deus que conhece o seu coração. O que nós estamos importando é, nós temos uma demanda. E nós, como igreja, precisamos suprir essa demanda. Não importa. Você pode ter ajudado com oração. Você pode ter ajudado com outro dom, com serviço. Às vezes você veio aqui e ajudou. Você orou da sua casa. Está vendo que o corpo funciona assim? Cada um ajuda com aquilo que Deus tiver colocado no seu coração. E você está vendo que isso não tem relação nenhuma com o dízimo? O dízimo é outra história. Exatamente. Mais alguém? Não? Então vamos lá. Essa foi a situação que a gente é especificamente de oferta. E no Novo Testamento, palavras de oferta também tem. Primeira vez que ela aparece é em Mateus 2:11, nascimento de Jesus. O que os magos, que a gente comumente diz os 3 reis magos, porque são 3 ofertas, o que eles trouxeram para Jesus? Ouro, incenso e... O que era aquilo? Era dízimo? Não. Eles quiseram trazer presentes e colocaram ali aos pés de Cristo. É a primeira vez que a oferta é citada no Novo Testamento. Porque a oferta, ela aponta para quem? Para Jesus mesmo. Jesus, ele foi ofertado. Jesus não é um dom, ele não é um presente. A própria graça de Deus não é um presente. E esses são todos os textos, a gente não vai ler, mas quem quiser verificar, pedir, tirar a foto, pode olhar. Então, Mateus 2:11, Lucas 21, de 1 a 4, 1 Coríntios 16, de 1 a 3, 2 Coríntios 8, de 1 a 15, Filipenses 4, de 15 a 20.
tudo traz a respeito das ofertas. E a maior alegria desse possuidor desse dom da generosidade, do repartir, é porque ele vê que esse dom que ele tem ajuda, contribui no avanço da obra de Cristo. Não é por mérito próprio. A maioria das pessoas que têm esse dom, elas fazem em silêncio. Elas mantêm o anonimato e continuam contribuindo. E a gente nem tem noção. A gente nem sabe. Mas elas estão sempre ajudando e contribuindo, porque elas fazem em silêncio. E o nível econômico que a gente tem não tem nada a ver com isso. Nada. É simplesmente o exercício do dom. Por muitas vezes, aquele que mais ajuda não necessariamente é aquele que mais tem condição. Por vezes é até o contrário. Aquele que às vezes tem menos condição mais ajuda. Mas tem muitos também que têm mais condições e estão sempre ajudando, estão sempre, se compadecendo e procurando saber. O exercício do dom da contribuição não tem a ver com o valor, com a condição financeira da própria pessoa. Então, considerar o dom de repartir, nós voltamos novamente para Deus. Porque Deus é o nosso padrão. E Ele é o doador sem igual. Vamos ver isso? Tiago declara que, como quem havia feito uma pesquisa, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. João 3,16. Foi até o versículo que as crianças decoraram ontem, Qual que é o João 3,16? Que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu. A próprio Cristo é um dom, é uma dádiva. A salvação que nós temos nele, Romanos 6,23, é dom gratuito, também é dom, também é presente. E a fé que nós temos, ela também é sustentada, Efésios 2, 8 e 9. É dom de Deus. Tudo que nós recebemos por presente. Por que nós recebemos por presente por dom? Porque nós não merecíamos. E Deus não tinha obrigação de dar. E se Deus, Cristo é o nosso padrão, é o nosso Senhor, é o nosso modelo, nós deveremos buscar parecer cada vez mais com Ele. Então também sermos graciosos, sermos dados, sermos generosos. O rei Davi era um homem extremamente rico, talvez o mais rico da sua época. E era um homem que Deus o chamou com um homem conforme o coração, E ele falou em 1 Crônicas 29:14, tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então não importa se é o mais rico ou se é o mais pobre. O que importa é o relacionamento que você tem com Deus. Então vamos falar aqui algumas características agora de quem tem esse dom. Vamos falar aí 8 características. Quem tem esse dom é motivado a repartir. Ele vê aquelas pessoas necessitadas e não necessariamente só dentro da igreja. Sabe aquela pessoa que já ajudou todo mundo? E às vezes aquela pessoa que nem lembra mais, igual a Keila falou, eu nem lembrava que eu tinha te ajudado mais. É um sinal que essa pessoa tem esse dom. Mas a gente tem que tomar um cuidado. Quem tem esse dom tem que tomar o cuidado de às vezes não ajudar só quem está fora, mas olhar para dentro da igreja, porque nós vivemos numa comunidade. Segundo, sua primeira reação, ficou sabendo que determinada pessoa está com uma necessidade, era a primeira pessoa a ir lá e socorrer. E você nem fica sabendo, mas ela foi lá e socorreu. E a gente fala, não, a demanda já está suprida. Terceiro, ela percebe que quando ela contribui, Deus deu uma responsabilidade para ela. Ela sabe o dinheiro que ela tem, a condição que ela tem e quanto que ela deve entregar. Ela consegue fazer a leitura disso, a percepção dela é diferente. Ela já sabe quanto que ela pode contribuir, ou às vezes quanto aquela pessoa está necessitada para receber. Aquela pessoa, ela dá com alegria, ela não fica fazendo muita conta. Qual que é a demanda? A demanda é essa, ela dá com alegria.
E ela sente que ela, assim como nós lemos que a estrada vai se alargando, ela sente que ela é uma dessas rodovias. E que ela é utilizada por Deus para abençoar a pessoa. Ela fica feliz sabendo que a sua oferta é uma resposta de oração. Porque essa pessoa que tem um dom da contribuição, ela ora para Deus mostrar pessoas para ela. Deus me mostra pessoas para que eu possa usar daquilo que você tem me dado. Ela faz essa oração. 6. Ela não se desliga. Ela fica ligada naquele problema até que seja resolvido. Sabe aquela pessoa que às vezes é um pouco insensível? Fria, né? Tem uma pessoa na igreja que está passando um aperto, ou tem alguma causa na igreja que a gente está precisando resolver. A pessoa não está nem aí. Ela entrou, saiu, ela nem se atena. A pessoa que tem o dom da contribuição, não. Ela está envolvida naquilo. Ela quer contribuir com aquilo. Ela pergunta se aquilo já foi resolvido. Ela se preocupa com isso. Então, ela pode ser motivada a financiar estudos, gastos escolares, uniforme, mensalidade da escola, para jovem, criança, adulto, famílias que são pobres, providenciar vestimenta, ou uma mulher que está grávida, providenciar para ela uma roupinha, uma fralda, um lenço. Ela se preocupa com os mínimos detalhes. Ela também, 7, ela fica triste, ou até ela se revolta. Quando os outros crentes, com algum recurso, eles permanecem indiferentes. Isso é tanto uma característica boa, mas isso também pode ser ruim, a gente vai falar sobre isso. 8 e última, ela sente a responsabilidade de incentivar e motivar os outros. Ela faz esse propósito. Ela não age sozinha. Ela às vezes instiga a outra pessoa e ela sabe fazer isso, para que a outra pessoa também ajude a contribuir. Então ela pode, de uma certa forma, facilitar com que a outra pessoa, aquele destinatário, ele receba a oferta, aquela ajuda que está precisando de uma forma mais fácil. Essas são as características. De uma maneira geral, não é de modo taxativo. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Ninguém? Alguém se viu aí? Se viu aí, João? Não? 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 Viu? Mais alguém? Então, quais são os erros? Que quem tem esse dom também é pecador, né? E pode incorrer em vários erros. Então, nós vamos falar aqui 6 deles. A primeira e a clássica é: vai criticar o irmão que não tem o mesmo dom que ele. E a gente tem falado isso em quase todos os dons. Às vezes a gente começa a fazer determinada coisa, o nosso eu fala tão alto que a gente se sente maior ou melhor e quer que o outro faça a mesma coisa que a gente. Mas como toda aula que a gente tem visto, cada um tem o seu dom. E cada um age na sua área. E quem tem esse dom tem que tomar esse cuidado de que o outro, às vezes, não tem o dom de repartir. Ele é um fiel dizimista, ele está sempre na igreja, contribui no que precisa, mas ele não tem esse dom. E está tudo bem com isso. Às vezes ele ajuda de outra forma. Às vezes você vai dar o dinheiro e ele é o que vai executar. Ou às vezes ele é o que vai levar o dinheiro à pessoa necessitada. Segundo problema, ele mede a maturidade financeira das pessoas, a régua dele é a contribuição financeira. Então, se você dá muito, você é santo. Se você está dando pouco, você é fraco na fé. Por muitas vezes ela é a régua da pessoa. E não é assim que a gente mede. Na verdade, a gente não mede. Terceiro, ele cede às pressões para contribuir quando não percebe a direção do Espírito. Para se livrar de irmãos insistentes ou para evitar de ser mal compreendido. O que é isso? Quando nós lemos lá, dar de coração voluntário, de forma feliz, alegre, que você está contribuindo com a obra. Mas às vezes quem tem esse dom é conhecido na igreja. E todo mundo fala assim, fala com o fulano de tal, ele é bonzinho, ele sempre dá tudo para todo mundo, fala com ele lá, porque ele não está sabendo não. Aí o fulano de tal falou assim, olha, nós estamos com uma demanda tal, tem que arrecadar determinado valor, tem que dar para o fulano de tal, você pode ajudar, né? Às vezes aquela pessoa não estava nem preparada para aquilo,
Mas ele fala, todo mundo já me conhece, né? Eu sou assim, eu vou dar. Então toma. Mas ele não deu de coração voluntário. Ele não deu de fato de coração. Ele deu só para ficar livre daquela pessoa que está cobrando ele. E não é isso que Deus requer da gente. 4. Tenta controlar um projeto no trabalho de Deus, preocupado com sua contribuição, investida naquele projeto. Eu paguei por essa bateria. É figurativo, tá? Eu paguei por essa bateria. Então, toda vez que eu olhar para essa bateria, eu vou lá, tá vendo? Tá vendo essa bateria aqui? Eu comprei. Eu que dei. Eu tenho até um exemplo para dar. Numa igreja que a gente era lá de Belo Horizonte, a Aline e o Lucas aí vão lembrar, minha esposa, tem um piano com cauda. Piano caro, mas caro mesmo. Bonito. Só para afinar é uma fortuna. Ninguém nunca soube quem deu esse piano. Eu fui descobrir quem deu esse piano uns 10 anos depois. Não sei se você descobriu na época ou se você sabe quem é. Eu fui descobrir uns 10 anos depois. E que bom que foi 10 anos depois. Por quê? Porque a igreja não tem que saber quem deu. Porque isso pode ser um problema. Então é um problema tanto para a igreja, que ela pode idolatrar quem deu, ou tanto para quem deu, que ela pode achar que é uma pessoa aqui. Está vendo? Você está vendo esse som que você está ouvindo? Você está vendo a equipe de louvor? Eu que dei. Isso é um problema. Às vezes o anonimato é a melhor solução para determinadas coisas. Próxima. Por querer suprir rapidamente a necessidade material, ele interfere nos planos de Deus. Às vezes ele passa o carro na frente dos bois. E ele quer fazer da vida do necessitado uma carência material. O risco aqui é intensificado. Ou seja, aquela pessoa, ela quer fazer demais. Às vezes ela entra demais. Ela intromete demais. E ela vai além daquilo que é necessário. Então a gente também tem que saber o nosso limite. Último erro. Se assume um compromisso financeiro mensal, anual, com um missionário em um projeto, mas sem deixar claro que Deus, que inspirou essa ajuda, pode ter o propósito também de retirá-la de você mesmo. Às vezes você fez um projeto, fez um planejamento, orou a Deus e falou, eu vou ajudar determinado missionário com determinada quantia. Aí o que Deus faz? Deus corta seu salário no meio. Ou então Deus tira o seu salário. Você tem que ser humilde, se submeter a Deus, abrir o seu coração para o missionário para que ele também ore para você e saber que nem todas as coisas estão nas suas mãos, estão nas mãos de Deus. E Deus faz isso para nos provar. Quando Deus voltar e te abençoar novamente, se abençoar novamente nessa área, volte, contribui novamente. Mas isso é bom para a gente entender que nem todas as coisas estão no nosso controle. Alguém quer falar aí dos erros? Todo mundo entendeu? Alguém discorda? Está todo mundo quietinho hoje, né? Considerações finais. Vamos lá. Cada crente que não tem esse dom da contribuição, se você não tem esse dom da contribuição, necessariamente, você ainda assim tem que ser generoso. Bom, mas como é que nós vamos resolver esse problema aí matemático? Se eu não tenho o dom da contribuição, mas eu tenho que ser generoso, como que eu vou ser generoso? Alguém responde aí para mim. De novo, se eu não tenho o dom da contribuição, mas a Bíblia fala que eu tenho que ser generoso. Como que eu vou ser generoso? Qual que é a solução? Mais alguém? Então ele contribuiu de fato. Então ele contribuiu. Mas tem pessoa que não vai contribuir. Mas como que essa pessoa que não contribui, ela vai ser generosa? Aí isso que a gente precisa entender. Porque senão a gente vai colocar uma régua aí, que para a gente ser generoso, a gente tem que contribuir. Como uma pessoa que não contribui, eu estou falando de ofertas, não estou falando de dízimo. O dízimo já acabou, tá? Nós estamos falando de ofertas. Como uma pessoa que não contribui de maneira repetitiva, sistematicamente, como que essa pessoa ela vai ser generosa?
Tentam resolver o problema aí. Achando legal. E como? Exatamente. Isso, exatamente. A régua não é só a contribuição. Porque quem colocou a mão no bolso, às vezes, fez o Pix, por muitas vezes é a pessoa que não vai lá. Ela não quer ir, ela não quer ser descoberta, ela não quer se envolver com determinadas coisas. O dom dela é contribuir. Precisa de uma pessoa ir lá e comprar um mantimento. Precisa de uma pessoa ir lá na casa e orar com essa pessoa. Precisa de uma pessoa, quando ela chegar na igreja, abraçá-la, conversar com ela. Cada um vai contribuir de uma forma específica. Isso é ser generoso. O generoso aqui não é só o aspecto monetário. Pastor? Exatamente. É isso que eu tô falando. Exatamente. Em todos aqueles que a gente já falou. Só que, qual que é a necessidade? Necessariamente, se você é membro da igreja, salvo em Cristo Jesus, e você não é generoso de alguma forma, se você não se envolve de alguma forma, não atua de alguma forma, não exerce algum dom, alguma função, isso tem um problema. Sim. E quando a gente fala na igreja, até um dos propósitos dessa aula é exatamente estimular. Eu já falei isso várias vezes aqui. Se você quer saber quanto que tem na igreja, onde que foi utilizado determinado recurso, procure a liderança da igreja. Isso é um dever do membro. O membro ele tem que se envolver. Ele tem que se envolver. E a gente, isso que o pastor falou, às vezes pessoas que têm esse dom, né? A pessoa simplesmente contribui e esse é o dom dela e acabou. A gente que faz parte do conselho, a gente vê muito isso. Vê determinada pessoa, que essa pessoa, o dom dela é contribuição. Ela não se envolve depois com aquilo. Ela não está na prática da execução daquele valor. Ela contribui e acabou. E ela contribui sem pedir. Às vezes a gente fica sabendo por outras formas. Às vezes ela nem comunica. Às vezes o tesoureiro faz o levantamento e fala, isso é bom. É bom que ela mantenha assim. A gente viu muito isso e como liderança, eu estou falando aqui, o Joel, que é presbítero, o Sr. Jonaí também presbítero, o Lucas. Às vezes a gente é surpreendido, e Deus nos surpreende, nos traz alegria e regozijo, porque a gente vê tantas pessoas se envolvendo de diferentes formas e, no final, aquilo funciona. Cada um exerce a sua engrenagem aí, na fábrica. E a rodana vai girando. Só que o que a gente tem que entender é que a máxima é: Cristo é um dom, um presente que foi dado. A salvação que nós temos dele, a graça, é um dom de Deus. E a fé que nós temos também é um dom de Deus. Se nós recebemos tanto presente de Deus, sem merecer nada, a gente também tem que saber contribuir com alguma coisa. Você não pode guardar para si. Você tem que ser luz nesse mundo. 2 Coríntios 9, de 6 a 5, Paulo afirma que Deus nos dá a condição de sermos generosos como cristãos. E o propósito de Deus nisso tudo é o equilíbrio. Eu gostei muito desse texto. 2 Coríntios 8, 14. Todos são tratados igualmente. O que é o objetivo, o goal? É que na nossa comunidade não haja pessoas, o pastor João sempre fala isso. Pode ter um milionário aqui na igreja. Pode ter. Que Deus o abençoe e multiplique. Mas a gente não pode ter uma pessoa miserável passando fome na igreja. A gente não pode ter uma pessoa necessitada dentro da igreja. Porque se aquele que tem condição senta do lado da pessoa que está necessitada e não compadece, não consegue enxergar, ele não faz parte do todo. Ele está cego. E às vezes nós, como irmãos, como liderança, a gente tem que abrir o olho desse irmão. Abrir o nosso próprio olho. Às vezes a gente está com uma trave que a gente não consegue enxergar que determinado irmão está passando essa necessidade. A gente vai levando a vida, e a gente se torna insensível.
Agora, o que fazer? Último texto, Provérbios 28, 27, antes de eu falar. Quem reparte seus bens com o pobre, nunca terá falta de roupa e comida. Quem finge não ver a necessidade alheia, será castigado por Deus. Deus pesará a mão naquele que Deus deu e ele não compartilhou. É a própria palavra de Deus que está falando. E Deus abençoará aquele que dá de coração gracioso. Agora, uma pergunta. Se a pessoa não tem renda, como que ela faz com o dízimo com a oferta? A pessoa não tem renda. Como é que ela vai fazer com o dízimo e oferta? Às vezes ela tem uma vaca, uma galinha, um couro de lã, um tecido. O que mais? Com trabalho. Mas quando que ela vai trazer o dízimo e oferta? Porque tem gente que não trabalha, certo? Tem gente que não tem uma renda fixa. Como que essa pessoa faz? É isso mesmo. Sabe um momento importante? Por isso que tem muitas igrejas que usam maquininha, né? Na própria igreja. Hoje em dia, muita gente usa o Pix. E aí, um esclarecimento. Imagine que isso aqui é o envelope. Qual que é o mais certo de se fazer? Você pode fazer o Pix, pode fazer o que você quiser. Oferta, dízimo, não importa qual que é a causa, tá? O mais interessante é se fazer observando tudo o que já foi da história da igreja. Pega o seu comprovante, coloca lá dentro do envelope e participe do momento do dízimo da oferta. Porque é um momento que nós somos como corpo. O corpo está devolvendo aquilo que Deus nos tem dado. O corpo está ofertando aquilo que Deus nos tem dado. É importante a gente participar desse momento juntos. Sabe por quê? Porque no dia que eu ficar desempregado, e isso a gente já foi testado, sem citar nomes, às vezes vocês vão trazer a memória numa pessoa lá da igreja sede. Uma pessoa que está passando muita necessidade e que sempre trazia os dízimos e ofertas lá na frente. Sempre, sempre. E toda vez que ele trazia, aquilo me comovia. Porque ele estava tirando do pouco que ele tinha, do pouquíssimo que ele tinha. Passou um tempo depois, Deus o abençoou com o trabalho. Isso motiva outras pessoas. Isso motiva, às vezes, aquele que nunca vai perder um emprego. Isso motiva, às vezes, aquele que está desempregado. Porque nós somos um corpo. Um corpo não pode simplesmente sentar no sofá da sua casa, fazer um pix e eu cumprir minha obrigação. Não, o corpo ele tem que se envolver. Como é legal você ver as crianças, às vezes, se envolvendo. Eu sei que muitas vezes é corrido, às vezes não dá, mas é interessante você ver as crianças já trazendo e elas aprendendo, e a gente inculcando aquilo na cabeça delas, porque elas estão aprendendo o caminho. Então, às vezes, a gente tem que trazer esse exercício também de participar do momento. É igual a Santa Ceia. Você participa da Santa Ceia na sua casa sozinho? Não, nós participamos junto. Por quê? Nós somos o quê? Um corpo. O momento do culto, ninguém presta culto a Deus sozinho. O culto solene, ninguém presta culto a Deus sozinho. Nós prestamos culto como um corpo. E o momento de ofertório e do dízimo é parte de um todo. A gente tem que participar juntos também. Então, se você está desempregado, se você não tem renda, nós vamos orar para isso. Para que Deus te abençoe. Para que nós possamos também te abençoar nas suas necessidades. Se você tem muito, continue participando. Continue trazendo. Instiga outras pessoas. A gente não pode participar e viver sozinho. A gente não vive sozinho em comunidade. Nós somos uma igreja. Todo mundo entendeu? Alguém discorda? Pode discordar. É só trazer os argumentos, mas pode discordar. Todo mundo entendeu a importância? Perfeito. É uma boa pergunta. Eu vou expandir a pergunta dela. Eu posso ajudar com oferta um outro local que não seja na minha igreja? Sim. Por quê? Porque a oferta é o além, certo? O além, você faz o que com ele? Você dá para quem você quiser. Deus colocou no seu coração. É importante que a gente tenha os olhos sensíveis no nosso local, na nossa comunidade? Sim.
Mas nada impede que você ajude uma pessoa longe. Na verdade, é bom você fazer isso. É bom. Mas e o dízimo? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou dar o dízimo, não. Eu não sei o que esse povo faz com esse dinheiro. Eu não sei como eles nunca me falaram nada. Sabe o que eu vou fazer com o meu dízimo? Eu vou pegar esse dízimo, vou comprar tudo de Bíblia e vou distribuir a Bíblia para todo mundo. E no outro mês, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar esse dízimo e vou dar tudo para o missionário mais carente e necessitado. Você está certo? Você está errado. Você sabe por quê? Porque a igreja é uma comunidade e a igreja tem uma liderança. Você precisa confiar na liderança da igreja, estimular a liderança da igreja para que os recursos sejam bem aplicados. Porque imagine uma coisa, o Joel vai ajudar o missionário A, eu vou ajudar o missionário B, o Ilquias o missionário C, o André o missionário D. Quem que vai pagar a luz da igreja? Quem que vai pagar, vai sustentar o salário do pastor que está aqui dedicado à igreja? Quem que vai pagar o telhado da igreja? Se cada um fazer aquilo que acha que é bom, a igreja perece, viu? Por isso que é estabelecido uma liderança na igreja e por isso que desde os primórdios é trazido para o tabernáculo, para o templo, para a igreja, para que a comunidade consiga administrativamente gerir aqueles recursos. Todo mundo entendeu? Foi ótima a sua pergunta, viu, Giovana? Muito bom. Vamos orar então para a gente terminar? Deus, obrigado por nos dar esse momento aqui na escola dominical, pelas crianças que voltaram, pelo estudo delas também. E obrigado por nos ensinar um pouco mais, ó Deus, sobre os recursos, sobre aquilo que o Senhor nos tem dado muito mais daquilo que nós necessitamos, ó Deus, por suprir as nossas necessidades. Que o Senhor nos mova, ó Pai, dirija, ó Pai, os nossos corações, para que a gente possa cada vez mais contribuir com a obra que é do Senhor, ó Pai, não desse mundo. Que dos altos céus, ó Deus, o Senhor possa nos conduzir, para que o seu nome seja engrandecido por meio daquilo que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus. Amém.